Então, boa noite a todos. A gente está meditando no livro de Romanos e vamos ler alguns versículos aqui. Aqui está em Atos, a respeito da consideração da palavra de Deus e tomar aquilo que está na palavra de Deus como sendo palavra de Deus, né? Averiguando isso aí. Atos 17:10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Deixa eu ver outras versões aqui. Essas coisas, o assunto que eu... Se estas coisas eram assim, se estas coisas eram assim, se eram assim, para ver se essas coisas eram de fato assim, de fato eram assim. Deixa eu botar aqui uma tradução. Se essas coisas fossem assim, John Nelson Darby, né, e King James, se essas coisas eram assim. Por que eu estou falando dessa parte aqui? Porque não é simplesmente, porque está escrito. Pode estar escrito, mas é dessa forma para ser usado, né? É assim que se procede, porque existe o texto da Bíblia e existe o contexto, cada assunto que está sendo falado. Que a gente vê que algumas versões trazem aqui um parágrafo, no caso, essa Bíblia que a gente usa aqui, traz esse parágrafozinho aqui, que começa a determinados assuntos. Então, aqui não está dizendo se está escrito. Não, eles já estão examinando cada dia nas Escrituras se aquilo que está nas Escrituras procede daquela forma como Paulo estava falando. Paulo e Silas. Então é assim para a gente também. Não é simplesmente, mas o dízimo está nas Escrituras, então tenho que dar dízimo. Não, existe o dízimo. Mas tem que saber aqui, se o dízimo é para ser dado por cristão. Não é feito assim. Mas está nas Escrituras? Sim. Ninguém vai negar. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter em relação à palavra de Deus. Não só... Você está conseguindo me ouvir, Michel? Que Rita disse que está sem áudio. Então, acho que é aí, viu, Rita? Você sai e volta. Não, é você mesmo, Rita. Você sai e volta. Ô, Dal, você dando orientação para ela sem ouvir, Dal. Ou é mesmo, né? Peraí, eu vou digitar para ela aqui. Ei, cabeça. Vou botar no chat aqui. Então, irmãos, é isso aí. A palavra de Deus a gente tem que usar de acordo do jeito que ela é. Não somente porque está escrito, mas se é dessa forma. Satanás, quando tentou o Senhor, disse, está escrito. Também está escrito, porque está escrito. O Senhor Jesus colocou dessa forma porque estava dando o exemplo de que tudo tem que ser nas Escrituras. Porque Satanás apresentava de uma forma que não era daquele jeito. E aí o Senhor retrucava, colocando que está escrito assim. Então, irmãos, era somente isso aqui. Eu vou voltar agora para o nosso assunto de hoje. Morto para o pecado. Que a gente está meditando no livro de Romanos, capítulo 6. Michel, como é que está você, Michel, aí para ler, para compartilhar também?
Posso? Passa para mim o link do texto, por gentileza. Eu vou colocar aqui no chat aqui, você pega, viu? Tá bom. Porque eu tirei aqui o zap do computador e vai ficar ruim para eu ver. Peraí. Eu tiro o zap aqui para não pesar, né? Porque às vezes fica tendo essas quedas, não sei o que é. Viu aí? Pronto, o irmão aí é Anderson também. Tem Joel também. Outros irmãos aí. Pode colocar a pergunta no chat aí, se os irmãos vendo, certo? Vai estar ajudando naquilo que for dentro das condições deles. Então, irmãos, boa noite. Nós vamos prosseguir, então, a nossa meditação, a Epístola aos Romanos, no capítulo 6. Lembrando aos irmãos que nós já iniciamos esse capítulo em reuniões anteriores, e caso algum irmão ou irmã queiram ver essas lives anteriores, é só procurar no YouTube o canal Só Vale Se For Verdade, e na aba de playlists tem o de comentários, a Epístola aos Romanos. E lá vai ter desde o começo, quando iniciamos, até a última live. Inclusive, dá por curiosidade, faz mais de um ano, né, que estamos nesse assunto, né, no livro. Pode ser, Michel. Eu não lembro muito bem, não, mas bem provável. Faz tempo, eu nem tinha bigode. Então a gente... tá com menos cabelo você também, né, agora, né? Então já Pois é. né? Mas isso aí mostra, né, que a gente tem que ruminar, mastigar bem a palavra de Deus. Não adianta ter pressa, porque a gente pensa que entendeu, que aprendeu, mas foi superficial. É bom a gente até ficar repetindo mesmo. Então, irmãos, como a gente vai ver esse capítulo 6, vamos ler do verso 1 até o 10. Não é necessário ler o capítulo todo. E aí, no texto do irmão Bruce, nós vamos focar nesse versículo 2. Mas vamos ver essa passagem para a gente poder ter o panorama do que está sendo falado aqui. Algum irmão deseja ler? Vou ler aqui então. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, o velho homem, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, o texto aqui, esse tópico do livro do irmão Bruce, vai focar no versículo 2, cujo título é Morto para o Pecado. Paulo repudia a ideia de continuar em pecado com a afirmação, de modo nenhum, que é parecido com longe esteja o pensamento, para mostrar quão incongruente é isso com nossa posição cristã.
Incongruente, irmãos, a gente pode ver aqui como contraditório. Ele pergunta: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele aplica à nossa situação o princípio da cabeça federal, que é explicado e é descrito no capítulo 5. Ou seja, o que Cristo realizou na morte pode ser aplicado a toda a sua raça. Sendo assim, uma vez que Cristo morreu para o pecado, Paulo fala de nós como estando mortos para o pecado. E a gente relembrar aqui sobre o assunto do cabeça federal, que é tratado no capítulo 5, o capítulo, a gente pode relembrar aqui, é tratado sobre o cabeça Adão e o cabeça Jesus Cristo. Adão fala aqui no verso 14, no capítulo 5, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um aqui é o Adão, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E aí a passagem vai falar do contraste e o resultado, ou seja, a consequência que teve a obra de um homem, que é Adão, aquela falha que ele teve, que é registrado em Gênesis 1, o que isso deu em consequência para toda a raça de homens que vem dele, a qual ele é o cabeça, que aí nós sabemos que foi herdado o pecado, e tem o outro cabeça, o homem Jesus Cristo, que ele não fez, ele não em nenhum momento fez parte da raça de Adão, porque nós sabemos, e a palavra deixa claro, de que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ou seja, ele não teve carnalmente e nenhum tipo de ligação com a raça de Adão. É falado ali da genealogia, no sentido de que ele estava cumprindo a profecia, né, por ser parte da genealogia de Abraão, de Davi, para poder ser rei de Israel, humanamente falando. Mas ele não foi gerado como nós fomos gerados aqui na Terra, que foi assim, todos aqueles que fazem parte da raça de Adão nasceram dessa mesma maneira, menos o Senhor Jesus. Então, esse outro cabeça, Cristo, a obra que ele fez na cruz, por causa de uma obra, a graça reinou na vida de muitos. Então, foram dois resultados totalmente diferentes. Mas o poder que teve a graça de Deus por meio da obra de Cristo, ela é muito maior do que a maior falha que o homem pode causar por causa da falha de Adão. E isso é tratado aqui no versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E esse super já dá a ideia de que ultrapassou a abundância do pecado. Por isso que Cristo, ele tem a capacidade de salvar qualquer um que for a ele, que crê na obra do Evangelho da Graça, a qual nós cremos e já desfrutamos dessa salvação.
Então, o irmão Bruce, ele trata esse assunto do cabeça federal novamente, ele cita, porque a nossa situação está relacionado com esse princípio da cabeça federal, que isso tem consequência sobre a nossa vida prática aqui na Terra, de que estamos mortos para o pecado. Na reunião anterior, a gente viu que nós estamos mortos para o pecado objetivamente. O que isso significa? Que nós, quando cremos no Evangelho da Graça, nós morremos, nós fomos crucificados juntamente com Cristo, que é o que a gente leu aqui na passagem já. Aqui, verso 6. O nosso velho homem foi com ele crucificado. Velho homem significa toda a característica moral que faz o homem ser contra Deus e fazer tudo que é contra Deus. Aquilo que Deus não pode ter comunhão. Por isso que Deus nos vê como santos, hoje filhos de Deus, porque Ele fez em nós uma nova criação, e essa nova criação tem relação nessa esfera onde Cristo é o cabeça federal, ou seja, é uma nova raça de homem. Nós temos essa nova criação. E nós também temos a velha, a gente pode chamar a velha natureza, a carne, que ainda está em nós, né? Todavia, na mente de Deus, ele não nos enxerga com a velha natureza, ele nos enxerga apenas com a nova, porque o velho homem, que são essas características, foram crucificadas, essas características foram crucificadas juntamente com Cristo. Então, a gente pensando nisso, a gente continua aqui nessa parte do texto. Ou seja, o que Cristo realizou na morte pode ser aplicado a toda a sua raça, a toda a sua raça. Ou seja, todos nós que um dia estávamos debaixo da raça de Adão, uma raça de pecado, de iniquidade e tudo que era de inimizade para com Deus, e por nós agora estarmos nessa raça, nessa nova participantes dessa nova raça de homem, a qual Cristo é o cabeça, e lembrando, é um homem glorificado. Cristo é o primeiro homem glorificado nos céus, representando o que todos que fazem parte da raça de Cristo também estarão, né? Estarão dessa forma. Mas nós já podemos viver dessa nova raça pela fé, e conscientemente já dessa relação com Deus. Porque, lembrando, temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos capacita a viver de acordo com a nova natureza. Então, quando a gente pensa nessa questão de que Cristo, ele morreu, aqui, o que é que fala aqui? Ou seja, o que Cristo realizou na morte pode ser aplicado a toda a sua raça. Sendo assim, uma vez que Cristo morreu para o pecado, Paulo fala de nós como estando mortos para o pecado. Porque se nós fazemos parte dessa raça de homem que é Cristo, que estamos falando de um homem que morreu e ressuscitou, nós devemos pensar de que, posicionalmente, e isso é fato, não é uma questão de que ainda vai acontecer, mas é como Deus já nos vê nessa situação, nós morremos já. Mas o que é que morreu em nós? Justamente esse velho homem. E o pecado, que faz parte desse velho homem, também ele foi condenado em Cristo, então nós, na nova natureza que temos em Deus, essa nova criação, não tem pecado de jeito nenhum, é só na velha. Mas se Cristo morreu para o pecado, e estamos nessa esfera também, que Cristo é, então a gente precisa nos ver, cada um de nós aqui, estando mortos para o pecado. Ou seja, irmãos, isso é algo consumado, isso já foi algo resolvido. Embora na prática nós ainda tenhamos o pecado em nós, por quê? A gente viu no assunto anterior de que nós fomos libertos do poder do pecado, ou seja, o pecado não domina mais a minha vida, só domina se eu permitir.
Porque Cristo agora dá a oportunidade, por meio do Espírito Santo, de eu segui-lo, de eu deixar ele dominar a minha vida. O que antes, quando nós estávamos mortos para o pecado, a gente não conseguia. Primeiro porque estávamos mortos, e morto não reage. Mas agora temos uma vida divina. Agora somos filhos de Deus. E podemos entender isso aqui, buscar entender em dependência com Deus. E, de acordo com essa verdade, que faz parte de nós em Cristo, nós possamos expressar essa verdade em nossa vida. Então, se Cristo morreu para o pecado, eu também morri. Inclusive, o irmão Bruce deve citar, mas lembra aquele versículo de Gálatas, não é isso? Deixa eu ver qual é. Morri para a lei. É Gálatas 2, 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Que, inclusive, Romanos 6 cita isso também, de servir os membros para Deus, porque vivemos para Deus nessa nova vida. Já estou crucificado com Cristo. Olha aqui, isso aqui é posição. Isso é o que tem muita relação com o capítulo que a gente está vendo lá em Romanos 6. Já estou crucificado com Cristo. Posição. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Então, peraí, essa vida que agora vivo na carne, por quê? Ainda estamos na carne, não é isso? Só que, mesmo vivendo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Temos a fé hoje por quê? Porque nós não vemos o Senhor Jesus frente a frente. O Senhor está no céu em glória e estamos aqui na terra. Mas nós, conscientemente, já podemos viver nessa esfera da vida divina, tendo esse relacionamento da vida eterna, que é viver com Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Nós vivemos na fé do Filho de Deus. E aí vem aqui um fato do que o Senhor fez por nós e porque é o resultado dessa consumação desse relacionamento eterno que temos com Deus e a nossa posição em Cristo. Porque ele me amou, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E é interessante, isso aqui está no singular da primeira pessoa, né? Eu, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Porque é importante a gente meditar nisso, irmãos, levando para nós, né? Cada um de nós aqui. O Senhor morreu por mim, ele se entregou por mim. Então, eu vivo agora para Deus. Isso é no sentido individual. Nós precisamos entender a posição de cada um de nós aqui individualmente e perceber que Deus amou cada um de nós, né, da mesma maneira, mas um amor infinito e da mesma medida. As duas coisas para destacar aí, tanto no texto como no que o irmão Bruce antes comentou, né? Fez o comentário no livro dele. Ele fala aí do cabeça federal, né? Remetendo de novo para esse princípio. E aí eu queria destacar duas coisas que são importantes, às vezes passa batido na vida do cristão, no seu exercício prático, porque muitas das coisas que a gente vive na nossa vida diária, como Deus determinou, como Deus assim estabeleceu, a gente vai perceber que é Deus nos exercitando e nos ensinando sobre essa questão aí, esse princípio aí de cabeça federal, e que esse princípio de cabeça federal nos remete, né, ao princípio de autoridade. São esses dois pontos que eu quero destacar.
Então, autoridade, e o outro ponto que está destacado aí também é domínio. Porque quando a gente fala de autoridade, consequentemente, a gente fala de domínio, de aqueles que estão submetidos àquela autoridade, ou estão sob o domínio daquela autoridade. Então, se a gente pensar, por exemplo, num escravo, ele está sob o domínio do patrão dele, ou do senhor dele. E o senhor dele tem domínio sobre o escravo, o servo, e ele é a autoridade. Assim como nós, hoje, né, a gente percebe isso em todas as nossas relações aqui no mundo, aqui na Terra, onde nós vivemos, e a gente percebe essas relações também sendo prefiguradas naquilo que Deus estabeleceu, no núcleo inicial de convivência em sociedade, que é a família. Né? Então, para o que Deus estabeleceu, por exemplo, na família, tem uma autoridade e tem aqueles que estão sob aquela autoridade. Então, a gente tem o marido como cabeça, tem a esposa e tem os filhos. Então, temos aí o princípio de autoridade também, representado aí na família, e que Deus assim estabeleceu. Por que tudo isso? E a gente sabe que sempre isso vai estar apontando para Cristo, quando ele fala aí da cabeça federal. Então, nesse texto aqui, a gente percebe que Paulo está mostrando para os cristãos aí que nós estávamos sobre uma autoridade, né? Vamos dizer assim, uma cabeça, que no caso foi lá o nosso pai Adão, que ele tinha uma autoridade, Deus deu a ele, quando criou, o domínio sobre as coisas aqui deste reino da terra, né? Deu domínio, porque Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, então toda a criação via em Adão a imagem de Deus, e por consequência, né, a autoridade que Deus estabeleceu aqui na terra, Adão. Então, e foi dada a ele, então, esse domínio, essa autoridade para poder estar cuidando da terra, daquilo que Deus criou, né? Com tanta beleza, com tanta perfeição, e Adão foi colocado ali também, criado com beleza, perfeição, e para cuidar daquilo que Deus criou. É como se fosse uma autoridade, Deus delegou a Adão essa autoridade aqui na terra. E o que foi que Adão fez? Ele simplesmente desobedeceu. Então a gente vê que uma das coisas que faz com que a gente renegue uma autoridade sobre nós é quando nós desobedecemos essa autoridade, não é verdade? Se temos uma autoridade sobre nós e nós desobedecemos, nós estamos negando aquela autoridade. Ou, vamos dizer assim, não aceitando a autoridade, aquele domínio sobre nós. Então, quando Adão pecou, né, foi o que ele fez? Ele caiu, o pecado entrou no mundo, a gente viu isso lá no capítulo 5, através de quem? Através de Adão, e a gente sabe o que aconteceu. Adão, ele perdeu a autoridade, né, aqui neste mundo. E o que era para ele estar cuidando e trazendo, né, a criação para um estado de perfeição, de harmonia e tudo mais, foi perdido por causa do pecado que entrou e deixou com que o domínio, né, passasse então para o inimigo, Satanás, que aí passou a ter essa liberdade de estar, vamos dizer assim, induzindo o homem, né,
o dirigindo o homem nas suas artimanhas, nos seus pensamentos, nos seus ardis, como a palavra de Deus fala, acho que em 2 Coríntios, né? Paulo fala para a gente não cair nos ardis de Satanás. Então, por isso que o Senhor Jesus fala também que este mundo jaz no maligno. Então, quem deu vou dizer assim, passou esse bastão para para o mundo, né, jazer no maligno, sobre essa influência do maligno? Adão, que era autoridade. Então, Adão rejeitou essa autoridade de Deus ao desobedecer, cair no pecado. Quem passou a ter domínio sobre Adão? Não era mais Deus, né? Passou a ter domínio sobre ele, o pecado. E é o que o texto aí no capítulo 6 está falando, né? O pecado, falando no sentido de que o pecado tinha domínio sobre nós éramos escravos do pecado, estávamos mortos, nossos delitos e pecados, rendidos, né, a obediência a os nossos desejos carnais e a influência de Satanás. E aí o Senhor Jesus Cristo, né, ele veio, né, e, vamos dizer assim, ele veio, batalhou, lutou, e ele, como sendo o mais forte, ele venceu e conseguiu trazer de novo, né, a autoridade, toda a autoridade que sempre é dele, mas ele conseguiu fazer com que, vencendo a morte, porque a gente sabe que o pecado gera a morte, e aí ele vencendo a morte e tirando, né, esse pecado aí, o pecado do mundo, vamos dizer assim, ele então restabeleceu, né, uma criação agora, que é a nova criação, que somos nós, em Cristo Jesus, que agora temos essa autoridade sobre nós, que é o Senhor Jesus Cristo, o cabeça federal, como o irmão Bruce está falando aí. Então, o pecado agora não tem mais domínio sobre nós, porque Cristo, na cruz, ele levou os nossos pecados sobre si, e levando os nossos pecados sobre si, né, sobre ele ali na cruz, e morrendo, porque o pecado, né, ele leva à morte, e a gente sabe que a palavra de Deus diz também que para haver perdão dos pecados, para haver remissão do pecado, né, tem que haver o derramamento de sangue, e de um sangue inocente, porque, né, um sangue contaminado, um sangue que está, vamos dizer assim, que é impuro, como ele vai poder limpar, né, o, aqueles que precisam dessa pureza? Então, somente o sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado ali na cruz, podia fazer essa obra, o que foi muito bem representado durante anos e anos e anos no sacrifício dos cordeiros, dos animais, lá no Antigo Testamento, né? E esses animais, só para dar um exemplo, quando eles, antes de fazer o sacrifício do animal, né, do cordeiro lá, eles olhavam e o animal tinha que ser um animal perfeito. E eles ainda abriam o animal e olhavam por dentro também. Então o animal tinha que ser perfeito tanto por fora como por dentro. Isso é o quê? Isso é uma figura do Senhor Jesus Cristo, que nele não se encontrava, não se achou mal nenhum. Você podia prescutar tanto exteriormente, naquilo que você estava mostrando exteriormente, como interiormente, nenhum mal, né? Nada, nenhum pecado. Sem pecado, pecado à parte. Né? Então, o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus perfeito, que veio, morreu na cruz, para nos libertar, para nos salvar. Nos libertar de quê? Do domínio do pecado, né? Que nós estávamos sobre esse domínio.
Então, nesse texto aí, até o 11, por exemplo, né, aí ele fala aí, ó, no verso 6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado, quando ele fala do corpo do pecado aí, é o conjunto, né, é o conjunto de ações que o pecado gera no homem. É o corpo do pecado, é o conjunto do pecado. Certo? Não está falando aqui exatamente do nosso corpo, mas é o corpo do pecado. Todo esse sistema pecaminoso, né, de ações, de atitudes, de pensamentos, que o pecado, que nós fazemos na nossa carne, né, ele gera em nós. Então, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, aí está desfeito, J.N. Darby traduz como anulado, né? Seja anulado, significando o quê? Que todo esse corpo de pecado, esse sistema pecaminoso, ele não vai ter mais influência sobre nós, né? Não vai ter mais domínio, não vai ter mais efeito sobre nós. Então, o corpo do pecado seja anulado, a fim de que não sirvamos mais o pecado, tá vendo? Não sirvamos mais o pecado. Não estamos mais sob a autoridade do pecado. Não estamos mais, não somos mais escravos do pecado. Então, o Senhor Jesus fez isso, ele nos libertou. Mas nos libertou para quê? Para agora sermos servos de quem? Ah, agora eu posso viver minha vida, fazer o que eu quero, estou livre. Ah, essa é a liberdade. Não. Ele nos libertou para sermos, então, agora, servos, estarmos sob a autoridade dele, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele agora é o nosso Senhor. E aí, no verso também, deixa eu ver aqui, o verso 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Então, a gente sabe que o Senhor Jesus Cristo é a primícia, é o primogênito dentre os mortos, o primeiro. E o que Paulo está fazendo aqui é que a gente, por fé, entenda, veja e vivamos nossa vida por fé nesse sentido aqui, né? Vamos dizer assim, nessa nova vida que o Senhor Jesus, na cruz, fez com que nós tivéssemos. Com sua morte, ele nos deu nova vida, né? Ele nos deu a vida eterna. Ele nos salvou, ele nos deu, né, essa vida que não está mais sobre o domínio do pecado. A nova vida não peca, e nem o pecado tem poder sobre ela, nem a carne também. Então, por fé, né, como o Senhor Jesus, ele morreu e depois ressuscitou, e agora ele não morre mais, por quê? Porque ele já morreu, ressuscitou, não morre mais. E como Michel falou, ele subiu aos céus e agora está à destra de Deus, um homem, né, um homem lá de carne e ossos. Um homem, primeiro, primogênito da nova criação, um homem à destra de Deus. Lá no céu, você vai ter espíritos daqueles que morreram já em Cristo, os santos, estão lá, são os espíritos deles que estão lá, e a alma. Por quê? Porque o corpo deles está aqui na terra, enterrados, sepultados, ou no mar, ou na terra, né? Estão aqui, mas lá no céu estão os espíritos deles. E quem está mais lá? Os anjos, também, que não são seres como nós, são seres espirituais. Né? Então, o único homem que tem lá hoje,
homem, carne, osso, é o Senhor Jesus Cristo. Né? Um dia, quando, isso em breve, quando o Senhor Jesus vier e arrebatar, levar a sua igreja e ressuscitar todos os santos e os santos do Antigo Testamento, os santos de hoje, né, do Novo Testamento, a igreja, né, quando ele ressuscitar, então, e nós que estivermos vivos formos transformados, e ele nos levar para estar lá no céu, então aí vai ter uma multidão de homens de carne e osso lá, juntamente com Cristo. Né? Mas agora, só o Senhor Jesus. Agora, só o Senhor Jesus. Então, esse pecado aí, como a gente leu aí no verso 9, né? A de morto não terá mais domínio. Então, se nós estamos sob o pecado, né? A palavra de Deus diz que o fruto do pecado é a morte. Mas se nós não estamos mais sob o domínio do pecado e Cristo já morreu em nosso lugar, Cristo Jesus já morreu em nosso lugar, por isso que Paulo fala aí que nós morremos com Cristo, porque na verdade, né, foi Cristo que morreu ali. E como ele levou sobre si os nossos pecados, né? Então, nós, quando cremos nele, cremos nessa obra que ele fez, nós então também morremos com Cristo ali. Então, isso é um entendimento e uma coisa que você apreende no seu coração e vive na sua vida prática por fé. Por quê? Porque, na realidade, e a gente vai ver isso quando chegar lá mais na frente em Romanos, a gente ainda não... A nossa redenção ainda não está completa. A nossa redenção ainda não está completa. Por quê? Porque nós estamos ainda aqui, com esse corpo aqui, que tem a carne e que peca. Né? E que peca. Mas nós devemos andar por fé. E na fé, a gente olha para Cristo e vê Cristo, né, que morreu em nosso lugar, ressuscitou e está à destra de Deus, e então nós também cremos que nós morremos com Cristo naquela cruz, então não vamos mais andar conforme, né, os desejos da nossa carne e do pecado, vamos andar agora conforme, né, a vontade do Senhor, submisso à autoridade dele e não mais dos nossos desejos, da nossa carne ou de Satanás, mas submissos à autoridade do nosso Senhor. Então, aguardando então a completar essa redenção. Mas por fé, nós já entendemos que isso é uma coisa, vamos dizer assim, já consumada. Por quê? Porque foi consumado em Cristo. Porque se Cristo morreu e Cristo ressuscitou, também nós, se morrermos, nós também vamos ressuscitar. Se não morrermos, seremos transformados. Mas é certo que esse corpo aqui, esse corpo aqui, com esse corpo do pecado, com essa carne, com essa como é que ele fala? Esse velho homem já foi. Já está acabado, né? Então, é uma coisa que nós temos que, por fé, já viver assim, conforme esse entendimento que a palavra nos dá e que o Senhor Jesus Cristo nos mostrou na cruz e depois ressuscitando e subindo ao céu em glória. Então, é uma coisa já completa, certa e consumada. Então, por fé, nós entendemos que, né, já estamos mortos com Cristo, mas também ressuscitados com Ele, porque Ele ressuscitou. Então, é por isso que nas epístolas de Paulo, acho que em Romanos, depois acho que em Coríntios, e acho que depois em Gálatas, ou não sei se é Hebreus, ele fala que nós andamos por fé e não por vista. Então, tendo esse entendimento, a gente andamos conforme esse entendimento aqui que está sendo colocado. Então, para concluir, é isso aí. Aí a palavra de Deus sempre vai nos estar remetendo a essa questão da autoridade e de quem nós estamos sob o domínio. De qual autoridade nós estamos sob o domínio?
né? E isso é tão certo que é o tempo todo figurado no nosso dia a dia essa questão de autoridade. Por isso que você vai ver Paulo falando muito nas suas epístolas, como vai falar aí em Romanos, das autoridades constituídas por Deus aqui na terra sobre nós, da, da autoridade na família, do pai, ou do marido, né? Da autoridade do patrão sobre o servo, e sempre nos mostrando e nos ensinando que nós devemos, então, estar submetidos a essas autoridades como ao Senhor, porque ele é a autoridade, como o Bruce se coloca aí, o cabeça federal, está acima de todos. Mas né, se eu nego ou me rebelo contra aquilo que ele instituiu aqui para nós vivermos e assim nos exercitarmos nessa questão da autoridade e do domínio, né? Se eu me rebelo e não aceito conforme Deus assim fez, eu estou me rebelando contra o Senhor Jesus também, né? Porque ele estabeleceu assim. Porque ele estabeleceu assim. Mas é para quê? Para o nosso ensino, serve para o nosso ensino, para o nosso exercício, para a nossa, vamos dizer assim, prática, né, de fé cristã, de estarmos submetidos à autoridade do nosso Senhor Jesus e não mais sobre o domínio do pecado. Só isso aí. Tal como a gente finalizou o texto aqui, e também já chegamos no horário, né? Creio que a gente pode deixar o próximo para a próxima reunião. Se continuarmos aqui na Terra, o próximo seria 7 maneiras que a morte é usada nas Escrituras. Irmão Isaac, chegou um momento que ligou o microfone, irmão? Ou eu ouvi mal? Liguei, irmão, mas era só uma sugestão. A irmã acho que fez uma pergunta na live passada, mas acho que tinha correlação com o assunto. Mas como o horário também já chegou, acredito que deixei para a próxima, né? Pra... A irmã Silvia, eu acho que fez uma pergunta sobre o novo nascimento. O que a gente pode deixar isso para quinta-feira, na reunião de perguntas e respostas com o irmão Luiz Amalfi? Se a irmã Silvia, não sei se está no grupo dos Salvos pela Graça, porque eu posso passar alguns links de textos que abordam sobre isso, até do próprio Definições Doutrinais, para ajudar a irmã.
Parece que o irmão Dal sumiu, hein? Não respondeu mais. Ah, Dal, não tá saindo áudio não, hein? O irmão ligou aí o microfone, mas não tá saindo áudio. O irmão pode parar a gravação, caso estiver me ouvindo aí. Que aí eu posso finalizar aqui, então.